Olá, muito boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença de vocês. Agradeço também o convite da Abrata e hoje estarei aqui junto com o Dr. Luiz Felipe, representando o Conselho Científico da Abrata, para a gente discutir um tema muito interessante, que é quais são os limites entre a personalidade e os sintomas, né, dos transtornos psiquiátricos em geral, né? O que é da minha personalidade? E o que seria um transtorno? O que seria um sentimento comum, né, ante uma adversidade? O que seria uma tristeza da depressão? A gente vai discutir isso um pouco. Eu vou mostrar para vocês que isso talvez não seja tão simples, mas há alguns conceitos e dicas muito valiosas para a gente se conhecer melhor a respeito disso. Acho que não tem como começar a conversa de outra forma. Vamos conversar sobre o que é personalidade. Se a gente não souber o que é personalidade, a gente não tem como discutir quais são os limites entre a personalidade e os sintomas psiquiátricos, né? Muito bem, não tem como a gente conversar sobre esse assunto, os limites entre a normalidade, o funcionamento da nossa personalidade e o que é patológico, sem a gente definir o que é personalidade. Definir o que é personalidade é um assunto que ocupou a mente de filósofos, médicos, psicólogos posteriormente, quando surgiu a psicologia, sejam cognitivistas, sejam eles psicanalistas. Então, o definir o que é personalidade é algo que ocupou a mente de pensadores ao longo dos, sem exagero nenhum, milênios, né? Desde os primeiros tratados da medicina grega se discute o que é personalidade, quais seriam os tipos de personalidade e quais seriam as características das pessoas que vão determinar a sua personalidade. Se eu fizesse uma enquete com vocês aqui, né, olha, o que é personalidade? Eu garanto que contando o número de pessoas aqui, seria um número de respostas diferentes que nós encontraríamos. E mais ainda, diferentes seriam as características que determinam a personalidade. Eu garanto que cada um poderia citar pelo menos 10 características que definiriam a personalidade. E, de fato, tipos de personalidade, já houve pesquisadores que enunciaram mais de 240. E quantas características da personalidade? Muito mais, né? O que determinaria a personalidade de uma pessoa? Se fosse para eu resumir ao máximo com vocês, eu diria assim, ó, personalidade é o que faz nós sermos singulares do ponto de vista mental. Então, personalidade é singularidade mental. Tudo no nosso funcionamento que faz nós sermos singulares, que nos define enquanto indivíduo, a gente pode chamar de personalidade. Muito bem. Quais características, então, estariam aí dentro da personalidade? Por exemplo, pega toda a sua vida de relacionamento. A capacidade que você tem de ter empatia, compaixão, sentimentos com valência positiva, amor, carinho, afeto. Sentimentos com valência negativa também. Por exemplo, raiva, indignação, medo. Tudo isso faz parte da sua personalidade. O seu modo de pensar, de interpretar o mundo, de ler a realidade. Isso faz parte da sua personalidade. Tem pessoas que têm uma tendência a ler a realidade de uma forma um pouco mais pessimista, outras um pouco mais otimista, uma forma um pouco mais poliana. Isso faz parte da personalidade. Então, tudo que faz com que nós exerçamos a nossa individualidade, tudo na nossa mente que nos é particular, faz parte da nossa personalidade. E alguém pode falar assim, tá, mas o que vai definir o modo com que nós exercemos a nossa personalidade? O que vai definir a nossa personalidade? Isso seria uma outra coisa a se pensar. Muito bem. Personalidade, ela é composta por características inatas e por características que são desenvolvidas. Um pensador que enumerou isso bem é um pesquisador chamado Cloninger, que ele definiu a personalidade dessa forma,
de uma maneira que é simples, porém ela é bastante útil. Olha, sua personalidade ela tem características que são inatas, que você nasce com ela. Vai vir da tua genética particular e do pool genético da nossa espécie, do ser humano. Algumas coisas nós dividimos totalmente, né? Por exemplo, a capacidade de ter alguns sentimentos, de desenvolver alguns sentimentos, como raiva, como indignação, felicidade. Tudo isso faz parte da nossa espécie. Alguns sentimentos nós desenvolvemos, assim, todos de maneira semelhante. Mas apesar de todos nós termos essa capacidade de desenvolver sentimentos semelhantes, a forma com que nós desenvolvemos é diferente. Isso nos torna individuais. Houve um pesquisador, ele fez uma pesquisa muito interessante. Será que entre os sentimentos e as emoções, existe coisas que são compartilhadas em todos os indivíduos de todas as culturas? Existem pelo menos 6 emoções básicas que são desempenhadas em todos os indivíduos de todas as culturas, que são compartilhados por todos os membros da nossa espécie. Agora, a forma com que nós desempenhamos essas emoções, vivenciamos e reagimos a essas emoções é diferente em cada indivíduo. Isso faz parte da personalidade. Então, olha só, existe um pool de características que é da nossa espécie e existem características que são particulares do indivíduo. Muito bem, as características que são inatas, a gente chama de características temperamentais. E as características que são desenvolvidas ao longo da vida, nós chamamos de caráter. Caráter aqui não tem a conotação moral valorativa que a palavra tem no nosso dia a dia. Caráter seria tudo que nós acumulamos na nossa personalidade ao longo do nosso desenvolvimento. Começa com a primeira convivência com a família, que é o fundamental e mais importante para todos. Aí vem educação formal, conceitos, ideologia, valores religiosos e assim por diante. Tudo isso vai se acumulando para formar o nosso caráter. Eu não preciso dizer, não existem 2 pessoas iguais do ponto de vista genético, a não ser que sejam gêmeos idênticos. Mas mesmo assim, hoje em dia a genética já evoluiu, a gente sabe que mesmo gêmeos idênticos, os genes se expressam de maneiras diferentes, apesar de serem idênticos. Até aí tudo bem. Porém, não existem, aí sim, mesmo em gêmeos idênticos, 2 pessoas que tenham as mesmas vivências, os mesmos aprendizados, os mesmos olhares para a realidade da vida. Isso faz com que 2 pessoas que são gêmeos idênticos, por exemplo, tenham características de caráter diferentes. E isso vai definir a personalidade de cada um deles. Vocês podem parar para pensar aqui, não precisa me dizer, mas com certeza você vai pensar, nossa, fulano é muito parecido com o pai. Nossa, o meu neto é muito parecido com a mãe dele, é muito parecido com o meu filho ou com a minha filha, em algumas características, mas outras mudam. Porque as experiências são diferentes. Então, mesmo que a genética seja muito parecida, as experiências são diferentes. Isso faz com que não exista uma personalidade igual a outra. Daí vem esse conceito que eu passei para vocês de singularidade mental. 2 palavras que explicam tudo, né? Personalidade é o que faz você singular do ponto de vista mental. Agora, vai explicar isso, o que é personalidade? 2 palavras podem até definir bem o que é personalidade, mas explicar, caracterizar a personalidade é algo muito abrangente. Diante de algo que é tão abrangente, a gente tem que pensar um jeito simples de lidar, senão a gente não consegue sair do lugar. Então, para a gente entender bem, eu já dividi a personalidade em 2 grupos de características. Estão aí no quadro para vocês. As características inatas, que são o temperamento, e as características desenvolvidas que fazem parte do caráter, e expliquei o que é caráter, né, nesse ponto de vista. Um outro jeito de pensar e que talvez seja mais útil para a gente. 2 faculdades mentais, 2 grupos enormes de faculdades mentais fazem parte da personalidade. A primeira delas é a cognição. O modo com que nós pensamos e julgamos o mundo e a realidade ao nosso redor faz parte da nossa personalidade.
E uma segunda característica da personalidade, que não é dissociada dessa primeira, diz respeito à afetividade. O modo com que nós sentimos também define a nossa personalidade. E eu vou explicar para vocês ao longo dessa palestra aqui que as coisas não são dissociadas. O modo com que a gente pensa influencia demais o modo com que a gente sente. Muito bem. Diante de um fato, pode ser um fato positivo ou negativo, nós percebemos entre colegas de trabalho, entre amigos, entre familiares e até dentro de um casal muito sintonizado, diante de um mesmo fato, visões diferentes são imediatas. Ninguém vê o mesmo fato da mesma forma que outra pessoa. E o modo com que nós enxergamos algo vai depender muito da nossa história. Coisa que eu vou deixar claro aqui também nessa palestra. Vai depender muito dos conceitos que nós formamos, da moral que nos foi ensinada, do que é certo e o que foi errado que nós aprendemos desde criança. Vai depender, logicamente, falando agora de um modo um pouco mais abrangente, da cultura que nós estamos inseridos. O mesmo fato pode ser julgado de uma forma numa cultura e de forma totalmente diferente em outra cultura. Uma coisa que eu vejo, por exemplo, em filmes americanos, vocês já devem ter visto também, e que me estranha muito. Me estranha no primeiro momento, mas no segundo momento eu acho até positivo. Vocês já repararam como é que é velório em filme americano? Eu acho que presenciar um velório nos Estados Unidos acho que é um pouco difícil, né? A gente que é brasileiro. Mas em filme a gente vê. Em geral, é uma pequena reunião, pode-se dizer até uma pequena festa, vamos dizer assim, ninguém está rindo, celebrando, né? Mas é uma pequena festa na qual há lembranças a respeito do falecido, da história dele, objetos da história, às vezes tem vídeo, e as pessoas muitas vezes compartilham experiências com os amigos em comum, experiências positivas que tiveram com a pessoa que faleceu. Culturalmente, isso a gente olha até não encaixa direito com a nossa cultura, né? Se um americano, por exemplo, aqui no Brasil, tivesse uma postura aqui, semelhante à que ele tem num velório lá, isso ia ser muito estranho. Portanto, a nossa personalidade, ela também está impregnada com a cultura na qual nós nos desenvolvemos. Portanto, o modo com que a gente olha o mundo diz respeito à nossa personalidade. Há pessoas que olham as situações de uma maneira mais positiva. Há pessoas que olham de uma maneira mais negativa. Há pessoas que veem, por exemplo, uma situação ruim e se desesperam, porque veem aquilo lá como catastrófico. Às vezes é da personalidade dela. Mas isso também pode acontecer em alguns transtornos afetivos. Uma pessoa em depressão pode ter também essa característica. Não é? Aí que os limites entre uma personalidade normal, é o modo de ser da pessoa, e as características de uma doença, elas podem se confundir. Há pessoas já que têm uma visão totalmente otimista. Tem gente que olha uma situação adversa e fala, pessoal, é o seguinte, se não fosse isso, ia ser outra coisa. Então vamos lidar com isso. Vamos lá, vamos pensar o que pode ser feito daqui para frente. Há pessoas que têm naturalmente isso, outras não. Isso diz respeito à personalidade. E o modo com que a gente pensa e o modo com que a gente desenvolve as nossas emoções vai estabelecer, gente, como nós estabelecemos as nossas relações. Personalidade, se fosse para eu definir também aqui novamente, em poucas palavras, eu diria, olha, é o que te faz singular, ok, isso eu já falei, no seu modo de se relacionar consigo mesmo, com o mundo e com as pessoas. No fundo, a nossa personalidade, a gente tem que nutrir de coisas boas, a gente tem que se preparar e aperfeiçoar a nossa personalidade para um mundo de relacionamento melhor. O modo com que nós avaliamos a nossa realidade e o modo que nós desempenhamos as nossas emoções definem as nossas relações. Ou não é isso? Se, por exemplo, é da personalidade da pessoa desempenhar bem empatia, solidariedade, amor, afeto. Sabe aquela pessoa que acorda, mesmo que ela não tenha consciência, mas ela fala assim, pô, vou usar o meu dia para tentar fazer a vida de alguém um pouco melhor hoje. Essa pessoa, obviamente, vai ter gente ao redor dela, vai ser uma pessoa cujos relacionamentos vão mais fácil. Agora, uma pessoa mais
que tem uma personalidade mais desconfiada, competitiva no sentido ruim da palavra, porque competição é bom, faz todo mundo evoluir, mas competitiva no sentido ruim, um pouco mais egoísta. Isso é característica de personalidade. Isso vai definir como ela se relaciona. Então, olha, se a gente fosse pensar algumas coisas da personalidade aqui. Primeiro, a personalidade diz respeito a características inatas e características desenvolvidas. Sobre as características inatas, talvez a gente tenha pouco o que fazer, mas a gente tem sim, porque mesmo características inatas positivas nós podemos aperfeiçoar e negativas nós podemos suprimir, com certos limites, mas podemos. No entanto, as características desenvolvidas, do modo com que nós julgamos a realidade e do modo o que nós fazemos com as nossas emoções, isso pode sim ser muito modificado, e esse tem que ser o nosso esforço. Há pessoas que leem a realidade e desempenham as emoções de uma maneira muito bacana. Ótimo. Essa pessoa, mesmo quando adoece, vai melhor. Há pessoas que já têm uma personalidade com aspectos um pouco mais difíceis. Lê a realidade com mais pessimismo, com mais desconfiança, com mais medo, por exemplo, e desempenha as emoções de uma maneira um pouco mais descontrolada. Obviamente, uma pessoa como essa, quando adoece, é pior. Vai ter um prognóstico pior, vai ter uma dificuldade maior em lidar com os problemas que a primeira. Agora, como que a gente pode pensar isso? Como que a gente pode separar uma coisa da outra? Gente, a personalidade é algo que se desenvolve ao longo da vida. Ela começa na adolescência, ela solidifica-se no início da vida adulta. No entanto, ela é maleável, gente, ao longo da vida e até a velhice. Sabe aquela pessoa que fala assim, eu sou desse jeito mesmo, gostou, não tô nem aí. Em geral as pessoas não gostam mesmo. Em geral é isso que acontece, né? Essa é uma atitude que não leva ao que? O desenvolvimento. Eu acho que ela é contrária à palavra desenvolvimento. Não é? Obviamente, há princípios que nós não abrimos mão. Nós aprendemos com nossos pais, com nossos avós, alguns valores, dos quais é muito bom não abrir mão ao longo da vida. Mas nós sempre temos que estar abertos ao desenvolvimento. Sempre. Olha, é muito comum ouvir falar de pessoas, isso é da minha personalidade, isso não muda. Olha, é certo que a personalidade é algo que se estabiliza, é algo relativamente estável ao longo da vida. Vocês vão ouvir ainda hoje, né, do colega que vem em seguida, o Dr. Luiz Felipe, que ele vai falar, olha, quando que você pode desconfiar que aquilo lá deixou de ser algo de personalidade e já passou a ser algo de doença, né? Muitas vezes, quando muda bruscamente o seu modo de ser, porque personalidade, normalmente, ela se estabiliza, ela não muda bruscamente. Se algo mudou bruscamente o teu modo de ser, possivelmente isso é uma doença que está te acometendo nesse momento. Porém, apesar da personalidade ser algo relativamente estável, sobretudo na vida adulta, ela sempre há margem para mudanças. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, então. Como mudar a personalidade? Eu falei para vocês que a personalidade ela é definida muitas vezes pelo modo com que nós julgamos a realidade, ou seja, o modo com que nós pensamos do que é certo e o que é errado, e pelo modo com que nós sentimos as nossas emoções e do modo que somos influenciados pelas nossas emoções. Então, o que eu vou falar para vocês agora é sobre cognição e personalidade. Cognição e personalidade, gente. Ao longo do nosso aprendizado, desde criança, como eu já falei para vocês, desde criança com a família, depois começa a educação formal, influência dos amigos, da cultura em geral que nós absorvemos. Nós vamos fortalecendo, desenvolvendo algumas crenças, que em psicologia se chamam de crenças centrais. Essas crenças centrais, elas dizem respeito a fundamentos que são como se fosse assim o ponto de partida que nós temos para julgar a realidade. Por exemplo, quando criancinhas, eu aprendi assim, cobra é ruim, não chegue perto. E é muito bom que uma criança aprenda isso mesmo.
Isso é uma crença que a gente desenvolve. Com o tempo, mais para frente, a gente aprende, olha, existem cobras peçonhentas e cobras que não são peçonhentas. E a gente aprende até mais uma coisa, a gente aprende assim, olha, a cobra ela é importante no equilíbrio ecológico, porque ela consome os roedores. Veja na cidade, né, uma das maiores pragas que tem são roedores. E por quê? Porque não tem aí o predador natural. Olha, aquela crença, cobra é do mal, não chegue perto. Já com o aprendizado a gente relativiza isso. E depois a gente aprende até que a peçonha, né, o veneno de algumas cobras pode ser usado para pesquisa, para desenvolver remédios até. Então a cobra ela pode ter um papel extremamente positivo. Aliás, nos anos 90 para cá, a cobra virou até pet. Tem gente que tem cobra em casa e gosta, né? Enfim, a gente vai relativizando o modo com que a gente enxerga o mundo. E nós temos, eu dei um exemplo para vocês, que acho que todos nós passamos por isso na vida. Né, esse aprendizado aí com relação às cobras e serpentes. Eu lembro no colégio, na escolinha, a gente aprendia sobre isso. Mas a gente tem que estar disposto a fazer isso com tudo. E desenvolvendo as crenças que nós temos, que vai nos ajudar a julgar a realidade de uma maneira mais bacana. Olha só, gente, como as crenças que nós temos, os fundamentos que nós temos, eles são importantes para julgar a realidade. Convido vocês a olharem essa imagem que está na tela aí. Essa imagem que está na tela, com certeza, desperta em vocês um julgamento muito negativo, que diz respeito à suástica, um regime genocida, sanguinário, racista, que exterminou milhões de pessoas, né, ciganos, judeus, homossexuais e assim por diante. Olhando isso, essa é o julgamento que nós fazemos a respeito de um símbolo como esse. Supondo que você esteja andando no portão de uma casa e você veja um símbolo como esse. O pensamento vai ser terrível e vai gerar sentimentos terríveis também. Mas distanciando essa mesma imagem, não sei se vocês conseguem ver aí, mas parece que isso aí é um rio e a pessoa se banhando do outro lado, né? Se eu distanciar ainda mais essa imagem, na verdade a gente está no rio Ganges. E esse símbolo, que foi usado por um partido aí no período entre guerras e na Segunda Guerra, na verdade é um símbolo hindu. Então, se um hindu se deparasse com um símbolo desse no portão, possivelmente ele ia ficar curioso e ia pesquisar se ali não seria um templo hindu. Então, essa suástica aí, por exemplo, ela está nas margens do rio Ganges, que tem um sentido espiritual muito bacana para os hindus. É meio que, vamos dizer, um ponto de peregrinação. Eu não vou entrar em detalhes para não correr em risco aí, mas as pessoas se banham, né, com sentido espiritual no rio Ganges. Então, olha só que interessante, de acordo com a vivência que nós temos e com o conhecimento que nós temos, a gente julga a realidade de formas totalmente diferentes. Uma pessoa, um polonês ou um descendente de judeus que visse um símbolo desse no portão ia fazer um julgamento muito negativo e o sentimento ia ser muito negativo. Um hindu, por exemplo, que visse isso no portão ia falar, ué, será que eu estou diante de um templo hindu? O pensamento, o julgamento ia ser totalmente diferente. Ou seja, a nossa cultura, ela é um filtro com o qual nós olhamos a realidade. E não só a nossa cultura. O nosso aprendizado, os ensinamentos dos nossos pais, todas as nossas vivências vão influenciar de uma certa forma o modo com que julgamos a realidade. E nós temos que estar dispostos ao quê, gente? Trocar esse filtro ou modificar esse filtro de acordo com as nossas vivências. Isso nos faz desenvolver a personalidade. Quando nós estamos acometidos por uma patologia, isso fica tudo enviesado. Via de regra, o depressivo vê tudo cinzento. O filtro com que ele olha a si mesmo, os relacionamentos e a realidade é cinzento. Uma pessoa que está eufórica, em mania, por exemplo, é o contrário, o filtro dele é colorido demais para a realidade. Uma pessoa que está psicótica, fora da realidade, paranoica, eu diria que o filtro dela é todo distorcido. O que nós temos que mudar, então, é abandonar, sempre que possível, gente, o julgamento de tudo ou nada. Entre o branco e o preto, existe uma série de tonalidades cinzentas com as quais a gente pode julgar a realidade. Pode parar para pensar aí alguma pessoa que tudo é extremado no julgamento.
Ou as coisas são absolutamente boas, estão absolutamente indo bem, ou as coisas são muito ruins e estão absolutamente indo muito mal. Esse tipo de julgamento extremado também pode ser exacerbado nas doenças, na vigência de alguma crise. Mas tem gente que no normal dele já é assim. A gente tem que fugir um pouco disso, não é? Entre o branco e o preto, como eu falei, existe uma série de tonalidades cinzas que a gente pode julgar as situações. E digo mais para vocês, a mesma situação que é cinza, claro, numa ocasião pode ser cinza escuro na outra, branca na outra. A gente tem que ser, então, flexível em julgar a realidade. Eu diria que não é branco ou preto, também não é uma escala de cinza. É mais ou menos a imagem que eu estou na tela para vocês, e a gente tem que ser flexível em julgar a realidade. Então, entre a flexibilidade total e a rigidez total, a gente tem que encontrar um meio termo. A gente tem que ser muito flexível para poder se adaptar. No entanto, há princípios, crenças e valores, que eu repito, aprendemos com o vô, aprendemos com a avó, o papai também ratificou, mamãe, que são milenares, né? Alguém aqui vai discordar, por exemplo, que honrar o pai e a mãe, cuidar do pai e da mãe na velhice é um valor fundamental da nossa sociedade? Não. Quanto a isso, sim. A todo custo eu vou cuidar do meu pai e da minha mãe. Isso só para citar um exemplo assim para vocês. Isso eu não vou ser flexível, não. Mas eu vou falar para todo mundo que é pai e mãe aqui. Falando de pai e mães, todo mundo que tem filho vai aprendendo ao longo do tempo a ser mais flexível. Porque as coisas mudam, a cultura muda. Já vi o filho olhando para a mãe aqui enquanto eu falava isso aqui, né? Filho vai tornando a gente mais flexível, né? Então, esse jogo entre valores fortalecidos e flexibilidade de adaptação, a gente tem que desenvolver no modo de julgar a realidade. Comentei com vocês, então, o modo com que a nossa cognição, nosso julgamento da realidade pode influenciar positivamente ou negativamente na nossa personalidade. Agora eu passo a conversar com vocês sobre como a nossa afetividade vai influenciar na nossa personalidade. Afetividade é outra coisa super difícil de ser definida. Eu vou definir de uma maneira fácil para vocês, gente. São os nossos sentimentos e emoções. Basicamente isso. A diferença entre sentimento e emoção eu também poderia dar uma palestra para vocês para comentar. Mas basicamente é assim. Emoções, normalmente, elas são mais fugazes, mais imediatas, são mais reativas aos acontecimentos. Um susto, por exemplo, é uma emoção. A gente não diz que um susto é um sentimento. Vou dar o exemplo contrário. Amor. Amor a gente não fala que é uma emoção, a gente fala que é um sentimento. É algo que é mais construído numa história de relacionamento com o tempo, está mais relacionado a valores mais importantes. Mas sentimentos e emoções, vamos colocar assim, entre aspas, são coisas que a gente sente. Umas são mais reativas e imediatas, as emoções. Outras são mais perenes, mais fortes e mais corroboradas pela nossa história. Esses são os sentimentos. Bom, vamos ver como se desenvolve uma emoção, por exemplo? Acompanha aqui no quadro, gente, ó. Acontece um evento qualquer. Aconteceu um evento. Você estava andando na rua e um cachorro sem coleira, um dog alemão sem coleira, está correndo na tua direção. Olha, isso rapidamente vai ocasionar uma série de repercussões. Primeiro, surgirá uma emoção. O medo, por exemplo, em algumas pessoas até o pavor, vendo um cachorro desse tamanho correndo na sua direção. Essa emoção chamada medo vai levar a repercussões físicas importantes. Você vai ficar mais tenso, a tua respiração rapidamente vai aumentar a frequência, teu batimento rapidamente vai aumentar a frequência, seus reflexos vão ficar aumentados, a pupila vai dilatar, isso prontamente para o quê? Para deixar o teu corpo desperto para uma ação, que possivelmente o medo desperta uma ação de fuga ou luta. Então você vai fugir ou você vai lutar com o cachorro. Sem que você percebesse, tudo isso foi mediado pela cognição. De que forma? Você viu o cachorro, você pensou, ainda que num átimo de segundo, o quê? Ele vai me atacar. Estou em perigo.
Você não parou na hora nesse pensamento. Por quê? Porque isso suscitava uma ação imediata. Mas no instante seguinte, você pode fazer o quê? Você pode rever essa cognição, esse pensamento que você teve, ou não pode? Não à toa eu escolhi uma raça de cão enorme, forte, vigorosa, que é o dog alemão. Mas alguém aqui conhece dog alemão? Tem uma família... É um cachorro bravo a beça, né? Ele é super dócil. Então imagina, a moça ali, que é amante de dog alemão, ia ver isso, ela não ia sentir medo, porque a cognição dela ia ser diferente. Ela ia olhar e falar, meu Deus, que lindo! Ela ia abrir os braços para receber o cachorro, que é um cachorro extremamente dócil, apesar de ser extremamente grande e vigoroso. No instante seguinte, então, você pode mudar e modular a emoção que você está sentindo. Essa capacidade diz respeito à personalidade, você tem que ser flexível e ágil no pensamento. Vou dar um exemplo que todos vão entender também. Você chegou em casa, está tudo escuro. Você acende a luz. Quando você acende a luz, você percebe que há pessoas na sala da tua casa. Qual que é a primeira emoção que você vai sentir? Medo. Isso foi mediado por qual pensamento? Foi mediado pelo pensamento, estou perdido, invadiram a minha casa. Vão me sequestrar? Aí a mente vai embora. No instante seguinte, se ouve um barulho enorme. Meu Deus, o que estão fazendo? Mais medo, mais susto. Aí, daqui a pouco, quando você continua, tudo num átimo de segundo, logo em seguida você percebe que, na verdade, estão cantando parabéns. Aí você, opa, e imediatamente você fala, eu acho que eu não estou em perigo. Olha o pensamento modulando a emoção se arrefece. Aí você fala, deixa eu ver melhor o que está acontecendo. Você vê rostos conhecidos, e nós somos muito ágeis a reconhecer rostos conhecidos. Aí você fala, pera, são pessoas conhecidas, eu estou seguro. Olha só, o pensamento vai mudando a emoção já muda. Aí você percebe que estão cantando parabéns, e aquilo lá é uma festa surpresa para você. Aquele medo, pavor terrível no primeiro instante é substituído por um sentimento de ternura, um sentimento de agradecimento. No instante seguinte, o que acontece? Você percebe, começa a pensar, nossa, todo mundo se mobilizou para isso, quem será que organizou? Você se sente acolhido. Olha só como o modo com que a gente pensa modula o que a gente sente. E isso acontece muito rápido, sem que a gente perceba. E perceber isso faz com que a gente consiga modular melhor as nossas emoções. Doutor, mas isso pode ser difícil às vezes. Pode ser difícil, mas isso a gente pode exercitar. E quando a gente está doente? Quando a gente está doente, modular as emoções é muito mais difícil. Mas mesmo assim, sempre existe uma margem para a gente modular as nossas emoções. E o modo com que nós lidamos com as nossas emoções também diz respeito à nossa personalidade. Quantas vezes, por exemplo, num relacionamento, isso acontece mais em relacionamentos íntimos, né? De parceiro ou parceira, amizade, muitas amizades são até mais íntimas que parceiro ou parceira, né? De repente acontece algo, vem aquele sentimento ruim porque você interpretou, poxa, a pessoa teve uma atitude infiel comigo, seja de qualquer forma essa infidelidade, quanto amizade, então, a pessoa teve uma atitude negativa comigo. Vem uma emoção ruim, isso dá repercussões físicas em você, isso te prepara para uma ação muitas vezes, você quer responder, quer brigar, mas se nesse instante você parar, respirar, contar até 5 e tentar rever a cognição, o pensamento, o julgamento que gerou a emoção negativa. O que é isso? É não sucumbir imediatamente, a gente não pode ser escravo da nossa emoção. A emoção surgiu, ela é um indício. Opa, deixa eu rever o pensamento que gerou essa cognição. Não, pera lá, talvez eu esteja julgando errado, meu amigo. Talvez ele não teve essa intenção, ele pode estar até errado, mas não teve a intenção. Ou quem sabe eu mesmo não julguei a realidade, deixa eu conversar com ele se foi isso mesmo que eu estou pensando. Tudo isso faz parte da nossa personalidade, tudo isso tem que ser exercitado. Há horas que isso foge totalmente do controle, aí a gente pode estar doente. E olha, uma coisa que confunde bastante a gente é isso aqui, olha. Sentimentos desprazerosos são normais e fazem parte da vida. Medo, raiva, tristeza, são coisas normais, coisas da vida, ante as adversidades, os eventos difíceis. Digo mais para vocês, ó. Inveja é sentimento da vida também. E quanto mais a gente nega, menos a gente consegue lidar com ela. Raiva, fúria, são sentimentos, são emoções da vida. E quanto mais a gente as nega, menos a gente consegue lidar com elas.
E isso aqui que eu acabei de falar para vocês, olha, se todo sentimento desprazeroso fosse anormal e patológico, estava fácil separar o que é normal e o que é patológico, né? Estava bem fácil. Os limites disso, a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Mas não é tudo que te deixa desprazeroso, não é tudo que te incomoda que é patológico. Não, sentimentos e emoções com valência negativa, desprazerosos e incômodos fazem parte da vida e têm a sua função. São necessários, né? Senão não teriam sido desenvolvidos. Eu dei o exemplo para vocês do medo que nos prepara para a ação. A tristeza, muitas vezes, gente, nos faz rever os próprios conceitos. Se algo que fizemos nos deixa triste e decepcionado, eu vou trabalhar para que aquilo não volte a acontecer. Poxa, se decepcionar o meu amigo, meu parceiro, a minha parceira, o meu filho, o meu pai, me deixou tão triste de vê-lo decepcionado comigo, eu vou trabalhar para não decepcioná-lo novamente. Então, até a tristeza, né, que é parte central aí nos transtornos do humor, ela tem a sua função. E para finalizar, falar um pouquinho dos limites entre o que é transtorno e o que é personalidade. Gente, não é todo mundo que tem traços patológicos de personalidade que necessariamente tem transtorno de personalidade. Então a pessoa pode ter alguns traços disfuncionais de personalidade que podem ser trabalhados em terapia, que podem ser trabalhados no autoconhecimento, no autoaperfeiçoamento, e nem por isso ele tem um transtorno que a gente chama global da personalidade. Um transtorno da personalidade ele tem que ser diferenciado de um transtorno psiquiátrico. Em geral, gente, eu falei para vocês já, personalidade é algo relativamente estável ao longo da vida. Se o seu modo de funcionar, de se relacionar, de sentir, de julgar a realidade muda bruscamente, possivelmente a gente está diante de um transtorno psiquiátrico. E não de um transtorno de personalidade. O transtorno de personalidade é um modo de funcionar disfuncional, mas relativamente estável. Ele não muda bruscamente, ele pode ser mudado. Como a personalidade pode ser mudada, obviamente o transtorno de personalidade pode ser mudado. Porém, ele é relativamente estável. Se algo muda bruscamente, desconfie que é um transtorno psiquiátrico. Muito bem, e para complicar um pouco mais, transtorno de personalidade pode acontecer junto com o transtorno psiquiátrico. Aí realmente muitas vezes é preciso de uma ajuda profissional para diferenciar uma coisa da outra, para o profissional te orientar até onde a medicação pode te ajudar e até onde é um problema da personalidade. Alguns traços de personalidade podem ser atenuados com a medicação, também tem essa, então que seria, vamos dizer, uma variável a mais. E aí você precisa do quê? De uma boa comunicação e de confiança no seu profissional para trabalhar isso. Tanto o profissional psiquiatra quanto um profissional de psicologia, o teu terapeuta. Até que ponto aí vão os limites da minha personalidade e até que ponto aí isso é o meu transtorno, né, que vai ser o tema da nossa próxima palestra. Olha, o papo está muito bom, pelo menos para mim. O papo está muito bom, mas encerrou meu tempo. Consegui passar para vocês os conceitos que eu pretendia hoje, tá bom? Agradeço demais a atenção de vocês. E agora o Dr. Luiz vai complementar, vai falar assim, olha, até que ponto aí, quando que eu preciso desconfiar que eu estou diante de uma doença? Tá bom? Muito obrigado, gente. Obrigado.